fazer até uma breve contextualização, porque a verdade é que esse ditado popular, esse provérbio, não é bem assim, né? A gente parafraseou aqui, né? Contra dados não há argumentos, né? E o objetivo é a história que os dados contam, insights e estratégias derivados de análises exploratórias, estudos diagnósticos e aplicações diversas, né? Para quem não sabe, né, contra fatos não há argumentos, é um provérbio popular, né, de origem portuguesa, muito utilizado, que aqui foi parafraseado. E aparece uma afirmação devastadora, né, quando a gente pensa, nossa, contra fatos não há argumentos. E aí, o que eu faço com o disse, que me disse, que fato é esse, que nem mesmo é um fato de verdade? E a verdade é que, por trás dessa realidade incontestável, a gente tem que usar os dados para estarmos aqui, e os dados, como essa matemática exata, probabilística, estatística, nos ajuda realmente a tomar as decisões. Então, com esse recurso de inteligência analítica, é assim que eu vou pedir para que vocês se apresentem brevemente, não só do background de vocês, mas também das empresas hoje que vocês estão representando. Fica à vontade de seguir a ordem aqui. Não tem um jogral, mas a gente vai assim, gente. Obrigado, Meli. Pode ir, senão a gente troca. Alô, Aí alô. ele está substituindo. Pronto. Alô. Pronto. Bom, obrigado, Melissa. Obrigado a todo mundo aí por comparecer. Tem alguns amigos na plateia que eu não vejo há algum tempo. Para me apresentar, eu sou o Bruno Chan, sou um dos fundadores da Clave. A Clave é uma startup de Open Finance, então a gente trabalha com dados desde 2020. A nossa história sempre foi ajudar pessoas como vocês aqui, pessoas físicas, compartilharem seu extrato bancário de uma forma simples com qualquer empresa e ajudar essa empresa a entender quem vocês são financeiramente. Então, entender a renda, perfil de crédito, etc. E a gente vem fazendo um trabalho importante aqui no Brasil, que é justamente democratizar o acesso e o uso de Open Finance para as empresas. Então, aqui, com certeza, todo mundo nessa sala já teve que compartilhar o Olerite no passado, o extrato bancário para alguma finalidade. Fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão de crédito. Inclusive, eu estava numa construtora outro dia preenchendo dados cadastrais e estava perguntando qual a bandeira do meu cartão, qual que é o limite de crédito. Então, o que a Clave faz é um trabalho de digitalizar tudo isso, facilitar o compartilhamento dessa informação e, principalmente, ajudar o consumidor a poder ter um benefício na hora. Porque aqui a gente fala de uso de dados, etc., mas, na verdade, não é tão simples assim, né, a utilização desses dados. Então, para quem não conhece, a Clave, KLAVI, que a gente tem aí 3, 4 anos de mercado. Espero contribuir aqui com pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu em Data Literacy. Então, muito obrigado aí, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Christian. Eu sou diretor de clientes da Núclea. Talvez muitos de vocês não conheçam a Núclea pelo nome, né? Talvez já ouviram falar de CIP. Né? A Núclea é uma empresa que foi desmutualizada em 2022. Tá? É uma empresa de tecnologia com foco de infraestrutura para o mercado financeiro. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo é, mas o que isso tem a ver com dados? E, na verdade, tudo. Né? Porque quando a gente fala de infraestrutura para o mercado financeiro, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Né? A gente estava falando de boleto. Só o Brasil conhece boleto. Hoje a gente tem mais de trilhões de reais de boletos processados e liquidados, registrados. 100% desses boletos são registrados na Núclea, porque ela precisa dar segurança ao mercado interbancário. Todas as transações de cartão de crédito e débito que você passa na maquininha precisam ser registradas na Núclea, porque a gente precisa dar segurança. E por trás disso tudo tem um dado. Né? O boleto que você pagou, que a sua empresa pagou, ou que ela deixou de pagar, ou que ela pagou em atraso. Tudo isso são dados que, a partir de um tempo para cá, a Núclea começou a se posicionar também como uma empresa de dados, criando produtos de dados para o mercado, para tomada de decisão, de risco, de crédito, de cobrança, de manutenção, o que for. Então, agradeço o convite, agradeço aqui os participantes, né, você já conhecia, né, Bruno? Mas prazer te conhecer. E estamos aqui para debater.
Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Frederico Gil, eu sou gerente de Big Data Analytics no Serpro. Né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse debate, desse tema tão relevante. Né? E espero que tenhamos aqui uns momentos de interação, de troca de conhecimento. O Serpro é uma empresa pública, a maior empresa pública na América Latina, trabalhando aí com sistemas estruturantes do governo federal há mais de 50 anos. Tá? Então, diversas soluções que muitos de vocês, às vezes, nem sabem que passam pelo Serpro, são produzidas, como a carteira de motorista, soluções ligadas ao imposto de renda, todas as soluções, na verdade, da Receita Federal. E temos um histórico muito longo de soluções analíticas, soluções de dados, que viabilizam aí as tomadas de políticas públicas dentro do nosso país, né, por diversos órgãos de governos, além do acesso do cidadão a serviços públicos qualificados. Bom, se aqui ao meu lado eu tenho esses especialistas que também ofertam soluções muito ricas, complementares às soluções de um bureau de crédito, como é o caso da ProScore, eu vou já numa pergunta quebra-gelo, de novo, rememorar minha sábia avó. Né? Ela dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, eu já vou fazer uma pergunta bem, né, ali no calo. Quer dizer, considerando a célere evolução, tanto regulatória quanto originada pela própria necessidade de mercado, já que a gente está pensando que cada vez mais dados conduzem a decisões mais assertivas, né? Como a companhia de vocês e vocês têm realmente se preparado para se consolidar cada vez mais estrategicamente nesse nosso mercado que tem uma pluralidade gigante, né? A gente fala de dados estruturados, não estruturados, web scraping, consentimento, legítimo interesse, execução de contrato, base aí de entidade pública. Então, nesse sentido, eu quero saber um pouco do aspecto cultural, sabe? Se por dentro a gente já vive isso para trazer soluções cada vez mais efetivas para o mercado. Posso começar? O nosso desafio é interessante, tá? Porque a gente sempre foi uma empresa de infraestrutura, né? Então, o que significa isso? O Banco Central, o FEBRABAN definiam regras, definiam sistemas e a gente construía sistemas seguros para o mercado. De um tempo para cá, a gente começou a falar, eu preciso entrar nesse mercado de dados porque tem um potencial gigantesco. Né? Isso é uma mudança cultural. Né? Primeiro, o que é entrar no mercado de dados? Né? E aí, olha que interessante, tá? A gente é uma empresa que hoje tem quase todos os bancos como clientes, então isso é um ativo muito bom. Mas a pergunta é, como é que eu transformo os dados que eu tenho, que são muitos, em produtos de decisão? Né? E aí eu uso um termo lá dentro de casa, CVEE, né? Criar, vender, entregar e escalar. Porque, no fundo, qual é a dor do cliente? E aí a gente, dentro de casa, é uma mistura de muitas coisas. Tá? Primeiro, treinamento das pessoas. Então, a gente tem a universidade corporativa, né? que a gente está investindo muito fortemente, não só para dentro, também como para fora. Segundo, tem um investimento muito grande em centralidade do cliente, porque, assim, uma coisa é você criar um produto que você acha que é bom. A outra coisa é você criar um produto que os seus clientes acreditam que resolvam a dor deles. Então, você conversar com o cliente e pensar sob a ótica do cliente é muito importante. Isso é uma mudança cultural agressiva. Tá? Porque antes a gente era uma empresa com foco e pilares em produtos, entrega tecnologia, tem lá a regulamentação que eu tenho que entregar, e a gente entregava, então era uma empresa muito de engenharia, né, de produto, de entrega, e agora a gente está se reposicionando, e é um trabalho desde o presidente até todo mundo, né, que a gente, junto com uma empresa de consultoria chamada BEM, implementou a metodologia de centralidade no cliente. Isso está ajudando muito a gente, número 1, escutar o cliente e criar produto. Tá? Então, em linhas gerais, é uma mudança de fato cultural. Né? Somos uma empresa de mais de 700 pessoas, e você não muda rapidamente a mentalidade, né, o mindset das pessoas, simplesmente porque agora a gente está se posicionando como empresa de dados. Então, é uma mudança realmente de dentro para fora. E aí, como disse sua avó, né? Então, é bem isso. Na verdade, eu vou pegar esse gancho e vou direcionar as perguntas, porque é isso. A gente só consegue ofertar aquilo que, de fato, a gente vive na prática. A dor só é resolvida lá
com o exercício, né, de pegar o calo do outro, se eu consigo, de fato, usar esse exercício do customer-centric. Então, Frederico, ainda pensando em maturidade organizacional, quais ações a Serpro tem realizado para evoluir a maturidade de vocês no uso de dados como um elemento-chave dentro do processo decisório estratégico? O Serpro, nos últimos anos, ele tem buscado essa evolução na utilização de dados como peça-chave na tomada de decisão. E essa busca, ela enfrenta alguns desafios que são comuns a muitas organizações, como dar acesso aos dados às pessoas certas, no momento certo, com a tempestividade correta. Como ter pessoas que consigam interpretar esses dados, trabalhar, aplicar processos de engenharia e higienização nesses dados, gerar consistência para que as informações, os insights tenham um embasamento adequado. E, ao mesmo tempo, como transformar uma empresa de 7.000 pessoas, uma empresa de mais de 50 anos de história, que tem muito conhecimento tácito, que tem muita decisão tomada com base no histórico, com base em relacionamento de clientes, como focar isso para uma virada para o data-driven. Então, ao longo dos últimos anos, tentando atacar esses itens, o Serpro ele desenvolveu toda uma plataforma de Big Data interna, onde nós centralizamos aproximadamente 80 sistemas internos e outras informações relevantes para enriquecimento de dados. Damos acesso a mais de 2.000 usuários nessa plataforma. Construímos mais de 50 modelos de dados mestres que permitem que os dados eles parem de se ter silos de dados e comecem a usar uma visão única, centralizada de dados. Foi implantado também uma melhoria na nossa governança interna, toda uma adequação a normativo trazido pela LGPD, tá? Fazendo com que esse acesso se torne mais democrático, mais presente em todas as camadas da organização. Por outro lado, não adianta eu ter acesso a dado se eu não tiver ferramentas, se eu não tiver conhecimento das pessoas para manipular esses dados. Então, implementamos, da mesma forma que Christian aqui comentou, um grande programa de capacitação em dados. Esse programa, por exemplo, ele tem um envolvimento, ele tem uma pós-graduação, que nós fechamos uma turma em company, que envolve quase 100 pessoas em ciências de dados, que estão trabalhando para clientes e internamente para o Serpro com esse conhecimento adquirido. Temos também plataformas de EADs e uma série de conjuntos de capacitações em dados, em data literacy e em tecnologias de dados. E, por fim, estamos trabalhando muito fortemente a cultura da descentralização das soluções de dados. Nós temos, na maioria das empresas, o problema comum de a TI se transformar num gargalo para a geração de soluções de dados. O Serpro ele tem investido culturalmente muito no conceito do Self-Service Analytics. A TI ela faz uma preparação inicial, ela trabalha os dados mais brutos, mais crus, trazendo informações ali qualificadas, mas ela transfere para a ponta, para as áreas de negócio, as áreas finalísticas em cada uma de suas disciplinas, a competência, o poder, a autonomia de gerar informações, gerar insights que possam ali estar colaborando. Então, esse conjunto de ações fez com que o Serpro aí tenha evoluído muito em sua maturidade de dados. Ainda temos muitos passos a prosseguir, ainda temos muitas ações a implementar, mas já se percebe uma grande evolução. É por isso que eu queria começar com essas perguntas, porque a gente sabe que inovação e esses momentos eureka não caem do nada, começam realmente com a capacitação e o aumento de repertório. Quando a gente fala de literatura de dados, né, do data literacy, a gente tem que entender como isso também reverbera internamente dentro das nossas corporações. E o objetivo desse painel era trazer um pouco mais dessa tangibilidade de experiências de uma empresa de 7.000, de 700 funcionários, de 50 anos de consolidação num contrapé de uma startup. Tem 60 na classe. Exato. E aí é onde eu ia chegar para você. Eu sei que você começou a iniciativa com outro nome.
A gente se conheceu logo no início da Credigo. Teve todo um reposicionamento da marca, teve a mudança da própria marca. Eu queria entender, encerrando esse primeiro bloco de perguntas, né, como vocês pivotaram esse modelo de negócio, como que vocês usaram os dados para chegar a essa decisão e tomar, de fato, né, com base nisso, essa conclusão, e quais experiências vocês tiveram nesses últimos anos, após a adaptação, internamente na empresa e com os clientes e parceiros? Como que isso aconteceu e como os dados ajudaram? Então, eu conheci você em 2018, se eu não me engano, que faz um tempinho já. Mas a história da Clave, resumidamente, foi em 2018 a gente lançou um aplicativo chamado Credigo, que era um aplicativo de gestão financeira. Então, qualquer pessoa podia conectar contas bancárias ali dentro e fazer uma consolidação, bem no estilo do Guia Bolso na época, se vocês se lembram. E de 2018 para 2019 a gente cresceu a base, lançou para centenas de milhares de pessoas. Bateu recorde de download também, né? Teve uma época que a gente estava no top apps de downloads ali. Foi assim, o Jai, que está aqui na sala, que eu não sei onde ele está, estava desde o começo. Foi uma época legal assim de startup. E aí, no final de 2019, a gente viu que tinha uma oportunidade diferente e maior no B2B, porque a gente trabalhava no B2C. E para pivotar com 10 pessoas foi difícil, imagina com, sei lá, 700, 7 mil. A gente tinha 10 pessoas. Mas a gente pivotou para o B2B em 2020, mudamos o nome de Credigo para Clave, porque a gente entendeu que o mercado B2B estava indo muito na linha de querer consumir mais dados, querer consumir mais informação financeira de pessoa física e pessoa jurídica para tomar decisão. Aqui, se a gente olhar o mercado de crédito, por exemplo, é muito comum você consultar bases públicas e birôs para me conhecer. Ninguém aqui me conhece, para me conhecer. Só que agora a gente tem o Open Finance. Então, o Open Finance vem aí para dar mais visibilidade, dar mais informação. A gente não trabalha mais com renda presumida, por exemplo. A gente trabalha com renda real, que é a renda que entra no seu extrato bancário, e N outras informações. Então, a Clave começou a operar em 2020, porque teve uma mudança de mercado, porque a gente viu que o B2C era difícil. E desde então, a gente, falando de números gerais aqui de Clave, né, esse ano a gente vai conectar mais de 10 milhões de pessoas. Então, são 10 milhões de pessoas que querem compartilhar a conta bancária com alguma empresa, em algum momento, para alguma finalidade aqui. Um benefício. Se eu não sei aqui se alguém já compartilhou dados de Open Finance no seu banco. Eu imagino que muita gente sim. É difícil você ter tido um benefício imediato, né? Então, toda essa parte de data-driven e uso de dados, a Clave toma como responsabilidade para justamente a próxima vez que você for compartilhar um dado com alguém, se a Clave estiver lá por trás, a gente vai poder ajudar você a ter um benefício imediato. Outra coisa interessante da Clave, a gente meio que nasceu quando eu morava na China. Então, todo o nosso time, meu co-founder, o Stone, que você conhece, metade do nosso time fica na China. E a China é um país famoso por usar dados, bilhões e bilhões e bilhões de dados. Como extensão do corpo, né? Exato. Por mais de 10 anos. Então, as empresas tipo Alipay, WeChat, até coisas tipo da ByteDance, com TikTok, Quai, etc., sempre foram famosos por usarem dados, Big Data, e aplicarem isso em geração de negócios. Então, a Clave, desde o começo, tendo o time de tecnologia na China, tendo o meu co-founder na China, sendo chinês, sempre esteve no nosso DNA essa parte de usar os dados, entender os dados e poder pivotar o modelo de negócios ou até criar solução para o cliente em cima dos dados. Muito bom. E aí a gente vai continuar aqui com, obviamente, essa conversa super plural, falando da especificidade de cada um de vocês, né? Nesse racional de uso de dados de forma distinta, então a gente fala de Open Banking, Open Finance, a gente fala aqui de dados de boletos registrados, dessa infraestrutura bancária, de dados governo, de cidadãos e afins, né? Christian, como que vocês têm usado esses dados dos boletos e como eles têm auxiliado? Se você puder compartilhar um case aí próspero nesse processo de decisão. Então, eu queria saber um pouquinho dessa jornada de mudança que vocês fizeram também.
A gente, na verdade, a gente está montando um data lake muito grande, né, que não é necessariamente só com dados de boleto, né, a gente está juntando vários dados estruturados, né, então isso é legal porque tem dados estruturados e dados não estruturados, que é o que provavelmente é o futuro, tá? Mas, dado essas questões de dados estruturados dentro do nosso data lake, a gente consegue prever com muita celeridade qualquer tipo de movimento. Vou não sei se tem alguém aqui da Ambev, mas eu estava conversando com um amigo meu da Ambev e ele me falou o seguinte: cara, você sabe que 2 supermercados nossos no interior de São Paulo quebrou? Aí eu falei, sabia. Ele, como é? Como é que você sabia? Eu falei, certamente pelos meus dados eu consigo. Aí a gente pediu lá para um cientista de dados fazer uma análise daqueles 2 CNPJs, só para olhar. E eu já sabia que, teoricamente, eles tinham tendência de quebrar. Por quê? Porque é muito comum, quando você começa a entrar no processo de recuperação judicial, alguma coisa nesse sentido, você começa a parar de pagar suas obrigações, seus boletos. E muitas das obrigações das PJs são em boletos, né? Então, você paga lá para o fornecedor em boleto, você paga para outro fornecedor em boleto. E, no caso da Ambev, ela é a última a ser paga, porque ninguém vai entrar em inadimplência com a Ambev, porque a cerveja gira muito. Mas a gente via uma deteriorização, tá certo, da capacidade de pagamento desses 2 CNPJs. Mesma coisa, por exemplo, um amigo meu falou, poxa, você viu 1, 2, 3 milhas? Eu falei, já sabia. A brincadeira aqui à parte, tá? Eu já sabia, porque a gente, usando essas informações de boleto, de pagamento, a gente sabe que a gente tem lá internamente para olhar os dados que a gente estuda para fazer, criar produtos para bancos, tá? E o bom do que a gente está vendo aqui é que eu consigo ser muito mais preciso no timing. Por exemplo, quando você usa dados do Bureau, o fato já aconteceu, o passado já foi registrado. Quando vocês usam dados de boleto, o passado não precisa, o presente está dizendo o que está acontecendo. Então, a gente, de fato, está aproveitando desse conhecimento e montando produtos para tomada de decisão, principalmente para bancos, adquirentes. Eu fiz um teste, para falar um pouco de termos técnicos, tá? Mas eu fiz um teste numa adquirente grande, porque ela estava querendo fazer uma operação fumaça, ou seja, dar crédito sem garantia. E a gente fez um teste comparando com o KS do Bureau que eles tinham. O KS do Bureau era 35. O nosso KS deu 44, 9 pontos acima do estabelecido. Quem entende de KS, essa variação de 9 pontos para cima é realmente um valor incremental muito positivo, tá? Então, só na primeira rodada que a gente fez, deu um KS 9 pontos percentuais acima do estabelecido. O que significa isso? Eficiência no processo de tomada de decisão. Nesse caso aqui, era para dar crédito. Mas eu também posso, por exemplo, olha que interessante, aí não é modelo, porque às vezes a gente quer fazer modelo para tudo, né? Então, por exemplo, quem já ouviu falar de Collection Score? O que é Collection Score? É um score de cobrança que você ranqueia quem tem mais probabilidade de pagar. Perfeito? Perfeito. Eu não preciso de Collection Score para dizer que aquele estabelecimento comercial recebeu dinheiro, porque eu tenho toda a entrada de dinheiro de boleto, tenho toda a entrada de TED, DOC, eu tenho toda essa movimentação financeira. Logo, eu consigo dizer, sem fazer collection score, sem fazer estatística, é só olhar o caixa, na movimentação do caixa dele. Um detalhe importante, LGPD e política de privacidade, né? Sigilo bancário, desculpa, LGPD e sigilo bancário, isso aqui é um negócio muito sério, e que na Núclea a gente tem todo um comprometimento, você sabe disso, né? Que a gente tem que olhar primeiro para isso, para depois fazer business. Então, assim, antes disso, compliance jurídico, tá liberado para a gente poder criar essas coisas todas que a gente está falando. Isso aí. E que bom esse lift de 9%, realmente é muito grande, né? Principalmente se tem uma empresa que reanalisa todo esse processo numa questão de melhoria contínua. Frederico, como as melhorias na democratização do acesso e uso de dados impactaram a tomada de decisão da Serpro e quais os principais resultados percebidos por vocês? E ainda aproveitando aí a sua explanação, como que hoje a Serpro tem se posicionado no mercado de soluções e oferta de soluções de inteligência analítica para um público B2B? Vou começar respondendo a segunda questão, depois eu retorno para a primeira. Então, o Serpro ele tem um posicionamento de mercado
de atendimento a 3 grandes pilares, né? A nossa função principal, função primária como empresa pública de governo, é estar desenvolvendo soluções, sejam soluções transacionais, sejam soluções de inteligência, que viabilizem, né, a operação do nosso Estado brasileiro, a execução de políticas públicas as mais diversas, sejam ligadas à segurança, à área fiscal, à educação, então diversas áreas em que o SERPRO tem atuações. Mas também temos um grande foco em facilitar o acesso ao cidadão a serviços públicos qualificados, a informações qualificadas, a uma inclusão digital nesse mundo em que nós vivemos, especialmente as parcelas aí da população que têm uma maior carência, que precisam mais de um acesso facilitado a esses serviços. E a inteligência de dados, ela pode facilitar muito na personalização desses serviços para cidadãos que tenham diversos perfis culturais, backgrounds, facilidades ou não de acesso. Trabalhamos muito nisso também. Formando o terceiro pilar dessa equação, juntando dados que são gerados aí em todas as políticas públicas, na atuação do cidadão, o SERPRO, ele percebe que ele pode, sim, ser uma fonte para acesso de informações, de dados, que viabilizem outros setores da economia, tá? Com dados confiáveis, dados de fontes fidedignas, fontes que têm ali todo um embasamento e, basicamente, seguindo todos os preceitos, toda a regulamentação que a LGPD traz, que, por exemplo, a nova PL aí que está sendo discutida sobre desenvolvimento de IA também vai agregar de questões. Então, por exemplo, nesse contexto, um exemplo do SERPRO dando acesso a informações e, ao mesmo tempo, cumprindo com toda essa regulamentação, nós temos, por exemplo, o exemplo de consulta a faturamento e consulta à renda, que são produtos que o SERPRO oferece, mas são produtos que, para que as informações estejam disponíveis, o próprio cidadão ele tem que interagir, ele tem que dar o consentimento numa plataforma também que o SERPRO desenvolve junto com a Receita Federal do Brasil. Então, nesse sentido, o SERPRO ele pode atuar como um viabilizador de acesso a informações qualificadas para que os demais setores construam produtos e serviços e gerem, né, oportunidades em cima desses dados. Quanto à questão dos impactos internos na nossa organização, a gente percebeu um grande avanço, especialmente no nosso tempo de tomada de decisão. Então, o uso de dados faz com que as decisões elas possam ser tomadas de forma mais rápida, com uma maior assertividade, viabilizando melhorias diversas, seja na satisfação do nosso cliente, indicadores de satisfação, seja no cumprimento das nossas metas de planejamento estratégicos, seja na operação da empresa como um todo. Muito bom. E, Bruno, superada essa fase já de implementação, né, de Open Banking para Open Finance, já feito um MVP, agora indo para um cenário de regulação maior, né, eu quero entender de você, como você vê a inovação no mercado usando esses dados? Então, é só para crédito? Que outros dados mais depurados e até derivativos disso você está olhando para fraude, para comportamento e compliance? E qual o posicionamento de vocês para se manter na vanguarda, né, nesse quesito de dado alternativo? O Open Finance, inicialmente, a ideia é que ele seja extremamente útil para crédito. Então, no-brainer aqui é tipo, como é que eu vou avaliar a renda da pessoa? Vamos conectar o Open Finance e entender quanto que entra na conta da pessoa. Mas, na minha opinião, tá? O mercado de crédito é extremamente bem servido. Você tem informações aí de birô, você tem informações de cadastro, informações públicas, você tem informação de negativação, tem o cadastro positivo, tem enfim, tem N informações aí disponíveis. Então, o incremento de KS com dados de Open Finance ele ainda não se provou ser muito grande, eu diria. Tá, e aí é um desafio nosso, um desafio do mercado de entender como que a gente vai usar isso para melhorar a oferta de crédito. Então, a resposta de é só para crédito? Não, não é só para crédito.
O que a gente tem olhado aqui com mais detalhe é ajudar as empresas a venderem mais. Né? Toda empresa quer vender mais. Então, como que a gente usa dados de Open Finance para ajudar isso a acontecer? A gente fez tem informações aqui públicas, né? Então a gente fez uma rodada de investimento ano passado. Uma das investidoras foi o fundo da Renner. Renner é a maior empresa de moda da América Latina. E a Renner quer vender mais. Como que dados de Open Finance podem ajudar a Renner? Literalmente sabendo onde o Bruno gasta dinheiro em moda. Será que o Bruno é cliente Renner, é cliente da C&A, da Zara, da Amaro, enfim, N outras? E qual o meu comportamento ao longo do ano relacionado à moda? Qual que é o seu? E como que a gente pode, entendendo isso, fazer uma campanha de engajamento para você? Eu já te dou a dica, o meu é conservador, eu estou numa fase pouco consumista. Pouco consumista. Pouco consumista, isso. Então, assim, é fácil de entender que se o Bruno gasta 10% aqui, 30% lá e 50% ali, como que eu aumento esses 10% para 50%? Então, e o dado de Open Finance, ele tem não só onde você gasta, mas quando você gasta, quanto você gasta, qual é a frequência, o que são compras complementares àquilo que você está comprando em moda. Então, o Open Finance dá para ser utilizado para empresas conseguirem vender mais. Ele pode ser usado para fraude, pode ser usado para N outras finalidades, que é o que a gente tem explorado bastante nesses últimos meses. Tá? Eu acho que um caso interessante aqui também, que a gente já falou no passado aí com outros parceiros, imagina que você tem... Acho que todo mundo aqui cai nessa categoria, tá? Saldo parado em uma conta que deveria estar sendo investido em algum lugar. Eu, com certeza, tenho alguns reais em alguma conta que está parado que não está rendendo. Então, como que o Open Finance dá essa visibilidade? O Open Finance ajuda você... A gente fez um trabalho com o Banco Pan, que foi divulgado, que é literalmente pegar saldo parado em conta, fazer um engajamento para o usuário e falar, traz esse dinheiro para cá, investe no CDB que vai render mais. Isso. A conversão disso é extremamente alta. Porque é muito e porque é um benefício genuíno ali, né? Você está ajudando na veia, né? Na veia, não tem lado negativo, é só positivo. É uma coisa imediata, uma percepção imediata. É muito personalizado, que traga os R$500 que você tem parado aqui para cá. Então, enfim, tem outros casos que eu posso compartilhar depois, mas o Open Finance ele vai além do crédito, tem muita coisa para explorar ainda. A Clave e outros têm feito um trabalho bem aí de trazer o caso de uso para a mão de vocês aqui que estão nessa sala, de todo mundo, inclusive de mim, que eu quero usar o Open Finance para ter um benefício. Então, e aí a gente vê a tendência, né, da super apptização, ou seja, tudo isso num super app, eu do Banco Pan consigo controlar se tem saldo ali para trazer para cá, a hiperpersonalização, quer dizer, qual é o meu interesse genuíno e etc. Mas acho que essa próxima pergunta eu não vou fazer. Quem vai fazer é alguém que esteve na abertura aqui do evento para trazer um pouco do aspecto de inteligência artificial. Será que a Efige está aqui conosco? Já pode fazer a pergunta? Vamos ver se eles soltam já, porque ela já Como mandou... a inteligência artificial tem revolucionado a literatura de dados na cultura e nas soluções nas suas empresas? Vocês observam alguma tendência? Você falou... Como a inteligência artificial... Nossa, vamos repetir. Ela está aqui, né, sendo bastante prolixa. No caso, você falou sobre a tendência de A gente sabe que quanto mais pregressos os dados, mais preditivos podem ser os resultados. E para eu entender essa massa pregressa muito grande, é mais fácil eu trazer uma mecanização que não apenas a sinapse humana. Então, eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre como vocês têm implementado a IA dentro dos processos. Eu vou trazer alguns casos aqui, né? Eu primeiro sou fã, né? Antes da Núclea, eu tive uma empresa de dados, né? Então continuo estudando. Eu acho que é tendência e uma tendência forte, né? Isso é fato, né? ChatGPT, LLM, etc. Esse é um ponto. Segundo, eu acho que vai aparecer no primeiro momento para dentro de casa, né? Então vou dar um exemplo. A gente dentro de casa está com algumas iniciativas de auto machine learning, que é de você dar para o usuário final a capacidade dele mesmo poder já achar insights numa conversa.
Então, esse processo... o machine learning é um pedaço da inteligência artificial. Mas quando você bota o auto machine learning, que a gente está desenvolvendo internamente, que é uma iniciativa nossa, da nossa área de dados, para botar na mão do nosso comercial uma ferramenta para que ele possa conversar com o banco e rapidamente, em questões de minutos, já trazer alguns insights interessantes com os dados do próprio cliente. Tá? Então, é bem interessante. Provavelmente, isso pode virar um produto, né, onde eu posso transformar esse auto machine learning de dentro de casa para um produto para os nossos clientes. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, que eu vejo, são dados não estruturados. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Né? Então, quando eu falo de dados não estruturados, é o ChatGPT, assim, resumindo. Né? Você vai jogar um montão de informação num ambiente, numa nuvem qualquer, e essa informação vai trazer alguns insights, tá? Algumas análises, o que for. Tá? E, provavelmente, a gente vai estar dentro, tá? Porque a gente está investindo muito. Né? Não só nas iniciativas, mas como na infraestrutura para viabilizar isso. Vou dar um exemplo. É muito comum você chegar para um banco ou para uma instituição qualquer, Renner, por exemplo, e pedir para eles os dados. Aí assina NDA para cá, NDA para lá, faz aquele processo. Processo de 9 meses, uma gestação básica. Exato. Isso aí, assim, é uma dor grande para quem vende, para quem quer gerar negócio. É uma dor grande. Bem ou mal, eu quero vender produtos de dados, eu quero que ele compre, eu quero resolver o problema dele e ele perceber que eu resolvi e, por isso, ele paga por isso. Né? Então, em linhas gerais, resumindo, é isso. E a pergunta é, mas como é que uma infraestrutura pode? Então, a gente pode viabilizar esse processo, dar mais velocidade ao processo. A gente está investindo em, se eu errar o nome aqui, o Murilo me corrige, mas federated, dados federados, né, onde eu consigo acessar dados de vários lugares sem que eles me passem os dados. E fazer modelos sem ter que pegar o dado dele. Eu, no ambiente dele, pego a informação, pego as minhas, junto tudo num... Eu não entendo dessa parte de tecnologia, mas a gente está investindo. Esse né? é um conceito bem próximo da virtualização de dados, também é um outro nome que se dá isso. Você fazer o acesso aos dados aonde eles estão, sem precisar fazer réplicas de dados o tempo todo. API reversas, né? Isso, APIs reversas, soluções que você pode fazer virtualização de dados usando protocolos comuns de banco de dados, mas com diversas tecnologias, juntando informações de tecnologias diversas, SQL, NoSQL, dando uma visão unificada, sem precisar fazer toda uma movimentação desses dados, uma réplica que gera um custo adicional. Risco de sequestro de dados. De sequestro de dados, de uma série de compliances, riscos de vazamentos. Então, quando você acessa na fonte apenas o que você precisa, para o case que você precisa, você costuma ter benefícios. Então, pegando esse gancho aqui, a gente está preparando a infraestrutura para poder aplicar a solução de inteligência artificial nas soluções que a gente está dando. Mas, veja, no momento atual, situação presente, é difícil porque tem dados para lá, dados para cá, NDA, né? Tem tudo. Até assinar contrato, 9 meses para nascer. Então, é complicado o processo de venda. Quando a gente tiver essa infraestrutura e a gente está investindo para que ela faça parte do nosso dia a dia, isso vai ser questão de minutos, né? Se todo mundo estiver preparado para isso. Então, está assinando por blockchain, já pensou? Que também. Maravilha. Mas é importante ressaltar que a tecnologia vai resolver o técnico, mas ele não vai resolver as questões de compliance. O NDA vai continuar sendo necessário em muitos cenários, autorizações, então assim, a tecnologia auxilia muito, mas o processo tem que estar muito bem azeitado. Isso, boa. Estou aprendendo aqui. E você, Bruno, IA, já como estamos? Então, a minha opinião pessoal é que IA é muito hype ainda. É o buzz do momento, todo mundo IA, só que na prática mesmo... né? Ai. Inclusive, o domínio da clave é clave.ai, desde o começo. Então, assim, a gente sempre foi um otimista quanto ao uso de AI, mas eu acho que o momento atual ainda é muito hypado, no sentido que a eficiência que, pelo menos aqui dentro de casa, e eu vejo em outras empresas, a eficiência do AI ainda não é mais eficiente que um ser humano. Eu sei que a gente tem questão de volume de dados, qual tecnologia você está usando, etc. Isso vai mudar em algum momento. Então, aqui na Clave, por exemplo, a gente tenta usar AI de diferentes métodos, né? Tem o mais tradicionalzão, que é o Machine Learning, mas isso é um pouco antes de AI, acho que nem cai como AI aqui na conversa. Machine Learning, com certeza, super útil, super maduro, etc. Mas quando a gente vai olhar AI de verdade, que você
joga lá e deixa rodar, ele pode, no começo, parecer ser muito eficiente, mas ao longo do tempo, sem manutenção, sem um trabalho humano ali... De correção contínua. Ainda tem muito caminho a ser percorrido. Então, assim, a opinião minha é hypado, assim, as empresas têm que olhar, têm que testar, têm que fazer, porque o ganho teórico é extremamente grande, mas a gente já testou diferentes formas e nem sempre é tudo aquilo que a gente imagina que vai ser. Precisa de muito trabalho humano, precisa de muita manutenção, mas isso vai mudar. Assim, essa é a minha Até opinião. porque as pessoas ainda têm uma confusão de achar que a IA ela é generalista para todo mundo. Ela, na verdade, vai ser a IA da Clave, a IA da Núclea, a IA da Serpro, e depois existe uma camada de interoperabilidade, ou seja, cada um olhando para a sua especificidade dentro dos processos mais céleres, como o Christian falou aqui, da sua realidade, para depois elas se comunicarem dentro de virtualizações e afins. O pessoal já levantou a plaquinha, indo para as considerações finais, então, pergunta aqui, vocês já deixam também essa curva de tendência. Christian, você já passou por algumas empresas de dados, você comentou sobre isso agora há pouco. O que você imagina, sabendo que a gente tem talvez uma IA hypada ainda, né, e percepções de movimentação de curto e médio prazo, assim, o que a gente pode esperar aqui como audiência? Eu concordo contigo, tá? Tem muito buzz aí em cima disso, tá? Inclusive, tem muita gente que fala que faz IA e, na verdade, faz um modelo estatístico, né? Então, às vezes, as pessoas confundem, né? Mas faz parte, né, do jogo, infelizmente. Mas, curto prazo, na minha leitura, é ganhar eficiência, tá? Entender que existem outras fontes de dados diferentes do padrão, né? Então, de fato, você consegue usar dados diferentes para tomada de decisão, tá? Então, é sair do esquema escola-cinema, clube-televisão, né, que birô, né, aquele processo, motor de crédito, que vai no birô A, no birô C. Você consegue ter outras informações de fontes diferentes, né? Nós três aqui somos um exemplo disso. Tá? Então, de curto prazo, a minha leitura tem muita oportunidade ainda, tem mato alto ainda para capinar. Tá? Então, tem muita oportunidade, sim. Em relação à questão de futuro, médio prazo, eu acho que sim, vale pegar um pedacinho do seu tempo, né? E sim, entender como é que o investimento numa IA de verdade, né, pode escalar o seu negócio, buscar a eficiência do seu negócio, né? Às vezes uma pequena iniciativa dentro da sua área, um alto machine learning para a sua equipe, né, porque não é uma coisa que vai mudar o jogo, mas ele pode ser aquele processo que, de repente, pum, escala. Né? Então, a gente tá muito nesse caminho. Tá? Então, a minha leitura, acho que é essa a minha mensagem. E aí, Christian, até falando nesse aspecto de escalar que você comentou, nós também fizemos uma implantação, aproximadamente 2 anos atrás, de solução também de Auto Machine Learning no Serpro. Fizemos, no caso, aí mais para a área de desenvolvimento. Né? Então, o Serpro ele trabalha muito com uma superintendência de soluções analíticas que, por algum tempo, ela dominou o desenvolvimento de soluções de IA. Mas a gente percebeu que, até para atendermos de uma forma mais eficiente a diversidade de clientes que nós temos, nós precisávamos escalar essa solução, esse conhecimento. O conhecimento de IA ele é um conhecimento um pouco mais denso. Você não forma um cientista de dados do dia para a noite. Nós, no Serpro, como empresa pública, temos uma entrada de funcionários por concursos públicos, então é um processo um pouco diferente da iniciativa privada em geral. Precisávamos achar formas de escalar essa IA. E o Auto Machine Learning veio para isso. Então, implantamos na nossa área de dados e implantamos em demais áreas de desenvolvimento. E foi surpreendente ver que, em 6 meses a 1 ano, nós já tivemos aí 40 iniciativas de pequenos projetos de IA embutidos dentro de soluções para clientes, utilizando essa ferramenta e sendo criados com muito mais praticidade, com um processo muito mais simples, com a ferramenta auxiliando na sugestão de modelos mais adequados, de fazer o fit correto do modelo. Então, esse processo foi muito interessante. Concordo com vocês que há um hype em cima da inteligência artificial, especialmente nos últimos, digamos, 1 ano, depois que você teve o boom, você teve a divulgação para o público em geral da IA generativa, dos modelos dos LLMs.
você gerou um grande boom dentro da IA, mas a IA ela pode sim ser entendida, como você falou, como solução que vai estar ali dentro de uma aplicaçãozinha, viabilizando um processo, agilizando uma tomada de decisão bem pontual e que pode trazer um resultado muito grande final. Perfeito. E é bem isso, né? Você tem esse desafio de escala, né? Pensando em uma empresa pública, num processo de isonomia de valores, como que eu consigo personalizar, e a IA pode ser essa particularidade. E, Bruno, perguntinha para o encerramento aqui, né? O que te deixa motivado para o futuro? Se isso te traz ansiedade ou não, porque eu sei que você é um grande entusiasta também, né? E até para continuar empreendendo, né? Porque no fim do dia, você aqui dos nossos chapéus também está nessa cadeira do empreendedor que toma as decisões, perspectivas, enfim. Então, queria que você compartilhasse aqui com a gente também. Assim, uma coisa que é interessante é que Open Finance, dados de Núclea, dados de Serpro, se você olhar hoje... Dados de ProScore. Dados de ProScore. 3 anos atrás para hoje, muita coisa mudou. Então, o mercado vai ter um acesso gigantesco a mais informações, seja de PJ, de PF, o que seja. Imagina daqui mais 3 anos. Então, a gente está indo num caminho muito claro de Open Data, Open Finance, Open Insurance, Open tudo, que deve gerar muita eficiência para o mercado. Então, o que me deixa animado é o seguinte: eu sou empreendedor, eu sou Clave, mas eu também sou o Bruno, pessoa física. Eu gostaria que, na minha vida, em alguns anos, eu possa aproveitar desse ecossistema de dados e poder compartilhar informação, seja de seguro, de fluxo de pagamento, de Open Finance, para ter algum benefício que eu nem sei que poderia ter, que as empresas vão competir para obter esse dado que é meu, que eu posso facilmente compartilhar. Quem sabe você receber por esse dado que você está compartilhando, porque dinheiro, exato. Né? Exato, assim, a gente fala de o dado é seu, o poder está no consumidor, beleza, mas not really, né? Ainda não. Então eu fico animado com esse futuro próximo de 2, 3 anos, que a gente vai ver aí muita coisa, e eu vou ver no Bruno Pessoa Física muito benefício de compartilhar meus dados e ter dados mais estruturados, dados mais disponíveis, que eu possa me relacionar com outras empresas que podem oferecer um produto melhor para mim. Então, e agora falando um pouco de Clave, a Clave está sendo um player fazendo isso ser possível, né? Ajudando as empresas com dados de Open Finance, ajudando as empresas tanto na parte de coleta, de processamento, de casos de uso, porque algumas empresas vão fazer isso sozinhos. O resto do mercado vai precisar de parceiros como Clave. Então, isso me deixa super animado, porque é um movimento sem volta. O Open Finance já está aí, vai crescer, vai vir o Open Insurance, vai crescer. Tem a parte de investimentos agora, de Open Finance, que eu imagino que a maioria das pessoas aqui podem usar também. Então, tudo isso me deixa animado, tudo isso me deixa motivado. Dados veiculares também é uma promessa grande. Exato. O que me deixa ansioso e talvez com medo regulação. Regulamentação acho que está sendo bem positiva. O que me deixa mais ansioso é quando que isso vai acontecer. Quando que essa virada de chave vai acontecer? É daqui 2 anos? É daqui 10? Talvez a gente já esteja à frente do nosso tempo, a gente ainda precisa ter uma maturidade de gestão da própria sociedade, né? Exato. Muito bom, gente. Então, encerrando aqui, acho que essas são perspectivas que a gente gostaria de, obviamente, compartilhar com todos vocês. Vocês devem ter realidades e desafios muito parecidos. Em uma frase, considerações finais que vocês queiram deixar aqui para o nosso público, de encorajamento, de desafio, superação, que envolva, obviamente, a realidade de vocês no uso de dados também. Uma frase difícil, né? Mas a minha é olhe para o mato alto. Ainda tem muito mato alto para explorar, para capinar. Eu diria que nós estamos apenas na superfície do que está para vir. Ainda temos uma revolução enorme para ocorrer em cima de todas essas tendências. Vamos ter aí muitas coisas que vão ser hype, que vão vir, que não vão vingar, mas, até complementando o que o colega disse, vai ser muito importante a população, o cidadão, entender o benefício. Por enquanto, você entende muito mais o risco de compartilhar o dado, o risco que eu corro com isso, e eu não estou vendo ainda o benefício. E as empresas precisam trabalhar. O que eu vou entregar para o cidadão para ele entender que
com todo o arcabouço legal de regulamentação o protegendo, eu ainda tenho um benefício que me vale a pena participar desse ecossistema. É uma frase também é difícil aqui, mas eu recomendaria todo mundo compartilhar dados de Open Finance. Vê lá, testa lá, okay. Se for com clave, melhor ainda. E fala para os amigos. Acho que uma coisa legal que talvez uma coisa que é um aprendizado nosso, brasileiro, é tentar pensar melhor no branding de certas coisas. Exato. Tipo, Open Finance, Open Insurance. Será que cola fora dessa bolha de São Paulo? Porque o desbancarizado não tem nada de finance. Não tem banking, como que ele tem finance? Aí então, fica difícil. Então, acho que o Pix, por exemplo, é um negócio simples. É Pix. Então, sei lá, pensar em branding aqui, acho que a gente, olhando para frente, tem que mudar um pouco o branding das iniciativas. Isso. Gente, então, pensando nessa tríade que a gente olha para o futuro, aprende com o passado e aplica no presente, eu encerro esse painel. Gostaria de uma salva de palmas aqui para todos os executivos.